de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a largura de 6 côvados, levantou-a no campo, de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que vissem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros e os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povo, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrais e adorais a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora, lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música para vos prostrares e adorares a esta estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente, porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobre a maneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde.
Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim foi feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém? Louvado seja. Aleluia! É uma palavra conhecida, né, amados irmãos? E que essa semana até mesmo, né, o Senhor ele trouxe essa palavra semana passada, falando sobre esses 3 jovens. E aqui, enquanto eu li, eu me lembrei da linha de Hebreus, né, onde fala que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Que pela fé, Abraão ele levou Isaac para ser sacrificado. Crendo, né, como ele fala aos seus moços, eu e o moço voltaremos a Deus. Pela fé, eles enfrentaram leões, eles enfrentaram fornalhas ardentes e perseguições e rebeliões, mas não deixaram de adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela vem nos mostrar que não importa o que aconteça, não importa, né, se o céu está de bronze, se a terra ela está seca, nós não podemos deixar de adorar ao Senhor. Aleluia. Porque é pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Na semana passada, né, o Senhor aqui trazendo a palavra, né, o Senhor colocou no meu coração que se Abraão ele não tivesse ido sacrificar Isaac, tivesse mudado de lugar, não vou dar meu filho. O Senhor podia ter ferido Isaac e Abraão realmente perder Isaac. Meu Deus. Mas ele foi obediente. E quando Abraão foi obediente, o Senhor preservou a vida de Isaac. É dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma maneira foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Enquanto eles foram fiéis ao Senhor preservou a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Nabucodonosor ele começou a achar que ele era Deus. É verdade. Ele constrói uma estátua alta, todo mundo conseguia ver aquela estátua. Meu Deus. E aí ele fala: olha, eu vou colocar os instrumentos para tocarem Aleluia. em minha adoração e todo mundo vai se prostrar. Tinha uma multidão. E a palavra do Senhor fala que eram nações e línguas. Todos renegaram seus deuses e se prostraram diante da Nabucodonosor. Mas aqueles jovens eles sabiam que existia um único Deus verdadeiro, o qual eles não renegaram por nada. Aleluia. Mesmo correndo risco de morrer. Glória. Porque pensa, né? Uma multidão, todo mundo em pé. Todo mundo se abaixa. Só tinha os 3 ali no meio. Não tinha mais ninguém, só os 3 ali no meio em pé. Que ousadia, né? Louvado seja o Senhor. Que ousadia. Porque muitas vezes a gente quer ir no fluxo do mundo e não na contramão. Meu Deus. Louvado seja o Senhor. Muita gente a gente fala, né? Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, todo mundo fala. A nossa mãe sempre dizia: você não é todo mundo. É verdade. E o Senhor, quando ele escolhe Israel, ele fala para Israel: olha, Israel, eu escolhi vocês como um povo santo, um povo separado. Vocês não serão como as outras nações serão. Vocês não praticaram as mesmas coisas que as outras nações praticam. E no momento que Israel ele quis ser como as demais nações, que eles falaram para Samuel: Samuel, todas as nações têm um rei. A gente também quer um rei. E a vida de Israel começou a desandar. Porque o rei ele se corrompia o sacerdote, corrompia os levitas e toda a nação se corrompia. É verdade. Porque o rei estava como pastor. Oh, Jesus da glória. E o único pastor que realmente pode nos guiar pelo caminho certo é o Senhor. Aleluia. Por isso que o Senhor ele vai falar lá em Jeremias, né? Jeremias, ai dos malpastores. Porque naquele grande dia eu vou dar um único pastor para a minha igreja.
Eu sou a porta. Oi. Siga um caminho. Eu sou o caminho. Glória a Deus, aleluia. Tudo que a gente precisa é Jesus. Ele falou: os seus pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida. Aleluia. As águas de Mara eram Jesus amargas, amado. mas a palavra do Senhor fala que a água que Ele tem para nos dar, que é Ele próprio, É verdade. a gente nunca mais vai ter sede. Meu Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Mas para isso a gente precisa ter a obediência dos servos do É passado, verdade. a coragem dos servos do passado. Aleluia. Porque os louvores, né, as crianças louvaram o louvor, ele falava isso. Pode aquecer a fornalha 7 vezes, eu não vou me prostrar. Meu guerreiro. Pode me colocar na cova dos leões, eu não vou me prostrar. Meu Jesus. Só que muitas vezes a gente, na primeira oportunidade, É se Deus. prostra. Né, ontem o pastor ele falou isso, né, ele falou que a palavra nos ensina que no dia da nossa adversidade nós não podemos nos mostrar frouxos. E muitas vezes é o que a gente mais faz. Meu Deus. Ah, Senhor, eu estou triste, eu não vou para a igreja. Ah, Senhor, eu estou com problema, eu não vou para a igreja. É verdade. Mas a gente, com problema ou sem problema, vai trabalhar. Com Aleluia. problema, você tem problema, você tem que limpar a É dessa casa. maneira. Verdade, meu E Deus. por que o Senhor a gente não pode fazer nada? Só porque a gente está triste por uma dificuldade. Aleluia. Sendo que quem vai nos ajudar na nossa tristeza, na nossa dificuldade, é o É o Senhor. Senhor. É aos pés do altar. Porque Aleluia, a Deus. palavra ali, quando o Senaqueribe ele vem contra o exército de Israel, né? Ezequias ele fala assim: olha, vão lá no Isaías, o profeta Isaías, e pede para ele orar. Isaías, não se preocupa, eu orei, né? O Senhor vai dar vitória. Mas Ezequias ele continuava angustiado. É Jesus. Então Ezequias ele fala, ele continuava angustiado porque ele via as ameaças, ele pediu para o outro orar. Quando Ezequias ele entrou e se prostrou aos pés do Senhor, o Senhor mandou resposta para Ezequias. Ele falou: Isaías, vai lá e fala para ele que nenhuma flecha vai cair nos muros. Meu Deus. Porque a gente não pode terceirizar a nossa fé. É, Pai. A palavra, o Senhor, quando a gente começou essa campanha, o Senhor falou pra gente o quê? É a fé de cada um. Você não vai buscar pelo seu vizinho, você não vai buscar pela sua família, você vai buscar por você. A Aleluia. providência que eu quero ter na sua vida. É Deus. Porque a salvação é individual. Eu não vou salvar ninguém. É verdade. Vocês não vão salvar ninguém. Louvado seja Deus. Porque a gente vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha. Mas se Abednego falasse: ah, eu não vou me prostrar. E Sadraque entrasse, Abednego não ia ter livramento, porque quem entrou na fornalha foi Sadraque. É verdade. Cada um de nós temos as nossas provas, as nossas Aleluia. lutas. E ninguém pode passar por nós. É dessa maneira, Senhor. Porque se o galardão é meu, por que o outro vai passar pela prova por mim? Eu que tenho que lutar pelo meu galardão. Eu que tenho que lutar pela minha vitória. Louvado seja o Senhor. A gente ora pelos irmãos, porque o Senhor ele fala: orai uns pelos outros. Mas se o meu irmão também não buscar, É verdade. porque muitas vezes já vem que o Senhor ele fala o quê? Eu quero fazer, mas vocês não me deixam fazer. Meu Deus. Eu quero operar, mas vocês não me deixam operar. E aí é um momento que a gente precisa deixar que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Porque os 4, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram colocados como sábios do rei. É verdade. E porque eles tinham uma sabedoria, né, diferente daqueles sábios que eram adivinhos. Louvado seja o Senhor. Mas a gente vai ver que as vitórias, as honras deles vieram depois da aprovação. Ô, Porque a palavra do Senhor fala que Senhor. depois que eles passaram Aleluia, pela fornalha, depois que o rei viu que Deus era na vida deles, o rei fez eles prosperarem. Não foi antes, foi depois. Depois que Daniel passou pela cova, o rei viu: não, realmente Deus é Deus. Não vou mexer com Daniel, deixa o Daniel aí. É Jesus. Né? Louvado seja o Senhor. E é tão interessante porque a gente vai ver que nenhum deles se ocultaram. Porque a palavra do Senhor fala que Daniel ele orava com as janelas viradas para Jerusalém. Quando o decreto saiu, Daniel foi orar no escondido. Aí
Aí que ele orou mais alto. Verdade. Aí que ele orou pra todo mundo ouvir. Porque eles ficaram lá, vamos ver se ele vai orar. Ele orou. Da mesma maneira que eles ficaram lá, vamos ver se eles vão se prostrar. Ô, Rei da E eles vão se Glória. prostrar. Meu Deus. E o mais interessante dessa palavra é que a palavra ela vai falar aqui que no verso 5, no 6, perdão. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Então, na teoria, já era para ter pegado eles e jogado. Ah, mas você não, vem aqui. Deixa eu ver se eles têm ousadia, velho. É Deus. Deixa eu ver se vocês realmente, na minha cara, vão falar que vocês não vão se prostrar. E ele ainda fala, eu quero ver quem é o seu Deus. Meu Deus. Pra mim se livrar da minha mão. Ok. É o seguinte, ó. O nosso Deus, que nós servimos e que nos pode livrar, Ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó filho. Eles não ocultavam a sua fé. Eles não se escondiam. Eu muitas vezes a gente quer ser crente escondido. Eu sou crente, mas ninguém do meu serviço sabe que eu sou É crente. verdade. Eu sou crente, mas ninguém da minha rua sabe que eu sou crente. Meu Deus. Aí eu sou, mas eu sou, nossa, você é crente? Eu sou crente. Fica até com vergonha. Glória a Deus, eu sou crente. Tem que falar assim. Porque ser crente não é. Ô, glória. A pastora ela falou ontem que a gente tem que ter orgulho de servir. Aleluia. A gente tem que ter orgulho de poder chegar aqui e se prostrar aos pés do É altar. verdade, Deus. Porque antigamente ninguém podia fazer isso. Tinha um véu que separava o homem do Senhor. E o Senhor Jesus ele veio para nos dar liberdade de adorar Ele. Aleluia. E muitas vezes a gente quer se esconder. Meu Deus. A gente quer falar que a gente não é, que a gente não conhece, que não é errado, sendo que a gente sabe que é errado. A gente não quer mostrar a palavra, a luz da palavra. Sendo que o Senhor falou, eu vos envio como testemunhas. Eu vos envio para anunciar o Evangelho, para mostrar a luz. Porque é muito bonito quando fala em João, de João Batista, que fala que ele não era a luz, mas ele anunciava a luz. E é esse nosso papel também na presença do É Senhor. verdade, Pai. Anunciar a luz. Mostrar como aqueles homens mostraram que o Deus que os outros servem, que Louvado os seja idólatras Deus. servem, não é Deus. É falso, é apenas obras de mãos humanas. É Jesus. Mas que existe um Deus dos céus, que a lei do papel ela não pode descrever. Existe um Deus que ele livra do fogo. Existe um Deus que ele livra da mão do rei, da mão do magistrado, da mão de quem for. E se tiver que passar também, ele deixa passar, mas ele está com a gente. Porque Paulo, enquanto foi tempo de Paulo ser livrado, Paulo foi livrado. Mas quando chegou o momento de Paulo ser preso, ele foi preso. Mas o Senhor estava com ele. O Senhor esteve com Paulo até o momento em que ele deixou o seu último suspiro de vida. E aí o Senhor ele fala na sua palavra: estarei convosco até a consumação dos séculos. E ao que vencer, eu darei a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Essa semana o Senhor falou sobre isso. Sobre que a gente muitas vezes para na caminhada. Muitas vezes a gente quer parar, a gente quer desistir, a gente não quer continuar. Aí a gente afrouxa. Mas como o Senhor ele fala lá em Apocalipse, não é o que começou, não é o que parou no meio, é o que venceu. É o que chegou até o fim. Oh, glória. Porque aqueles homens, eles foram chamados de novo. Aleluia, Deus. E eles podiam a segunda vez falar assim, não, a gente vai se prostrar, né? Deixa pra lá. Mas eles permaneceram firmes. Fiéis. Louvado seja Deus. Entraram na fornalha. Eles entraram na fornalha atados, amarrados, vestidos com várias roupas para queimar mais rápido. E saíram de lá soltos. As ataduras foram soltas. As correntes tiveram que cair pelo chão. E é tão interessante porque eles saíram, normal. Sadraque, Mesaque, vem. Eles não foram. Oh, Deus. Saíram andando normal, como se nem tivessem ido na É fornalha. verdade. Porque as provas que nós passamos, se a gente confiar no Senhor, a gente vai sair com a vitória. Glória a Deus. Às vezes você pode até sair se arrastando, mas você vai sair.
Porque a palavra do Senhor fala, se eu passar pelo vale, não significa que você vai ficar no vale. Você vai passar, por isso tem que sair desse vale. Uma hora você tem que sair. Oi. Não importa se vai demorar, mas você vai sair. Aleluia. Sair de confiar no Senhor. Porque Daniel, ele entrou, desceu na cova, deitou com os leões e nada aconteceu. Mas, e saiu, né? E saiu da cova. Aqueles homens, a palavra do Senhor fala que eles nem chegaram no fim da cova. Aleluia. E os leões os atacaram. Oi. Porque quem entrou com Daniel é o que comanda os céus e a É terra. verdade. Foi o Criador dos leões. Glória. Quem entrou na fornalha com aqueles três foi aquele que criou o fogo. Foi aquele que deu poder a Nabucodonosor e aquele que podia tirar o poder de Nabucodonosor. Aleluia, Deus. E quem entra conosco nas provas também. É aquele que nos permite entrar e também nos ajuda a sair. Oi. Aleluia. O Senhor, Ele está conosco. E que essa palavra ela fique no nosso coração porque a gente venha ser fiéis. Aleluia. Fiéis como eles foram. E não negar o nome do Senhor por nada. Nem que isso puxe as nossas vidas. Né? Louvado Jesus. Porque como o louvor que a pastora gosta de falar, nós somos a semente do sangue. De muitos que morreram por essa palavra. E que nós, se for preciso, morramos também por essa palavra. Porque lá nós teremos a vida. Por isso Jesus fala que aquele que perder a sua vida por amor de mim vai recebê-la. Mas aquele que preferir preservar a sua vida vai perder. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.